ao vereador pela indicação e à casa por ter votado, né, a presença do CVV hoje aqui. O suicídio é um tema que todos nós sabemos, nós que já temos uma idade, com os cabelos já um pouco mais prateados, né, que é um tabu imenso, né? Mas falar é a melhor solução para a gente prevenir o suicídio, é falando dele. E esse assunto a gente já tem sentido que ele é pauta de muitos veículos de comunicação, é pauta da sociedade, é assunto de palestras, de políticas públicas, isso é importante, que a gente vem falando do CVV nos últimos tempos. O CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Isso acontece por e-mail, chat, por telefone 188. É um telefone cedido pelo Ministério da Saúde, por entender que o CVV é um serviço de utilidade pública. É um telefone nacional, as pessoas não pagam nada para conversar. Então, é disponível para quem quiser. Isso 24 horas, esse atendimento, em todo o Brasil. Mesmo que não tenha posto no Brasil, em determinada cidade, as pessoas podem ligar no 188. O CVV existe desde 62. Nós vamos fazer agora 60 anos, em 1º de março de 2022. Foi fundado em São Paulo e hoje são mais de 120 postos no Brasil. Cerca de 4.000 voluntários do CVV. Nós atendemos, o CVV atende, em média, 3 milhões de pessoas por ano, através dos seus serviços. Essas pessoas são treinadas, orientadas de todos os segmentos da sociedade acima de 18 anos. Quem tiver mais de 18 anos, aliás, a única e talvez, a primeira e talvez a única pergunta que se faz quando alguém quer ser voluntário é qual a sua idade. Acima de 18 anos, qualquer profissão, qualquer pessoa pode ser um voluntário. Claro, tem todo o treinamento, tem toda a orientação. O CVV não é uma entidade de psicologia, de psiquiatria, de orientação, o que a pessoa tem que fazer na vida. É um serviço de apoio emocional. Não se considera a profissão que a pessoa exerce, quem é a pessoa. Não, no CVV você é um voluntário do CVV. Pessoas que procuram CVV, dificuldade em entrar em contato consigo mesmo, fatores econômicos, problemas de saúde, dificuldades emocionais e de relacionamento podem acelerar o pensamento suicida. Então, esse é um perfil das pessoas que procuram o CVV. É um sofrimento prolongado e intenso. A pessoa se sente sozinha, incompreendida. Talvez está aí a necessidade imensa de procurar 188, de procurar ajuda, ou talvez já nem quer mais procurar ajuda, já se entrega. É incompreendida. Por isso, o CVV faz um serviço de apoio emocional sem julgamento. Sem julgar a pessoa. Cansaço de continuar vivendo, desespero, ódio, vingança, não vê mais saída. É um problema social, econômico e, acima de tudo, considerado um problema de saúde pública. É importante aqui, nós, sociedade, quando percebermos isso, orientar a pessoa a procurar ajuda. Principalmente quando é um familiar nosso. E às vezes a gente vê que precisa tomar uma atitude. Um colega de trabalho, um amigo, alguém que a gente conheça. Quem quer se matar, avisa. Dá sinais, sim. Mudança de hábitos, desgosto por atividades que antes lhe davam prazer, sintomas depressivos, também são possíveis, né? Há indicadores de a questão da diz, bom, eu tenho um avô meu que suicidou, um tio que suicidou, um parente,
Então, a tendência... Não, 50% questão hereditária, segundo os dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, que são os órgãos onde se baseia. Todos os nossos dados, eles são dados que vêm da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde de Estado e município. Nós não somos criadores de índices. O CVV não cria índices, não faz pesquisas. Ele dá um apoio emocional, baseado nos índices que os órgãos oficiais nos apresentam. Existem causas imediatas, predisponentes, como perda de emprego, vivemos um momento propício para isso, né? Fracasso amoroso, morte de um ente querido ou falência financeira. Que agem como o último empurrão para o suicídio. São coisas que a gente convive no dia a dia, né? Sabemos que somos vulneráveis a isso. O suicídio não tem só uma causa, são várias causas. De quem alguém está considerando suicídio? De que alguém está considerando suicídio? Tristeza intensa durante vários dias. Falta de interesse e planos para o futuro. Quando a pessoa começa a não ver perspectiva. Falar frases como: você estaria melhor sem mim, ou talvez eu devesse sumir. Estou te atrapalhando, não faz mais sentido eu estar aqui, só estou empacando a tua vida, melhor eu sair de cena. Tentativas prévias de suicídio, overdose, remédios, álcool, tentativa de acidente, essas coisas todas, né? Doação inexplicada de objetos valorosos. Chama alguém, parente, e eu vou te dar essa joia, vou te passar esse bem, porque eu não preciso mais dele. Eu não sei como é que está meu tempo, eu tenho 10 minutos aqui, depois é para o João. Está anotado? Ah, tá. Aqui já. Então, eu passo agora para o João, meu colega do CVV, que ele dá sequência no restante do tempo. Certo? E eu, da minha parte, a parte do CVV, agradeço. Bom dia e obrigado, José, para me dar continuidade. Nós temos que ficar atentos, porque tudo isso que o José falou anteriormente pode estar acontecendo com um familiar nosso, muito próximo, ou até comigo mesmo. Então, esses sinais, nós, enquanto pessoas, podemos estar sentindo a mesma coisa. Aí a gente se pergunta, a própria pessoa se pergunta, por que não foi escutado? Todos dão conselhos, mas ninguém escuta o que ele tem para dizer. Aqui entra a diferença entre o ouvir e o escutar, que todos nós já sabemos, é abatido a diferença entre ouvir e escutar. Esse indivíduo, portanto, fica com a impressão de que não existe para o mundo. A pessoa que morre por suicídio, que ele tenta morrer por suicídio, ele não tem propósitos, ele não tem metas. Quando eu falo metas, não é metas de números, é propósito de vida mesmo, né? Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, não quer dizer que ele está fora de perigo. Geralmente, quem tem o ideário suicídio ou o ideário de morte por suicídio, ele tenta mais de uma vez, ele tenta várias vezes. E aí, então, é que entra o alerta dos amigos, dos familiares, ou alguém que está notando uma mudança no seu comportamento. O primeiro passo, como o José falou, é a ajuda de profissionais. Eu me lembro, e vocês aqui também se lembram, que há bem pouco tempo atrás se morria de sarampo, de catapora, de varicela, essas doenças. E como é que foi combatido isso? Através de falas, de pesquisas, de congressos, de criação de vacinas, e falavam sobre o assunto. O CVV tem um tabu que parece que não se fala sobre suicídio, porque tem ainda muitos preconceitos do tipo,
Se morre por suicídio, não recebe o seguro. Tem determinadas categorias de religiosos que, se morrem por suicídio, não têm homenagens. Tem também uma outra categoria muito forte, hoje muito forte, que, se morre por suicídio, não recebe honrarias. Então, na verdade, isso não deixa de ser um tabu. E é necessário, sim, se falar sobre o assunto. Não de maneira alarmante, mas sim de uma maneira educativa, não com sensacionalismo, mas sim de uma maneira pedagógica, para que se possa falar sobre isso. Os números do suicídio, que não é os que nem o José falou, a gente tem como conhecimento, né? Mas a gente não se baseia nisso. O mais importante é a pessoa que está do outro lado da linha e está precisando de um auxílio, de uma mão. No Brasil, uma pessoa morre por suicídio a cada 45 minutos. E ao menos outras 60 tentam. Então, daqui a pouco vai fechar 45 minutos. E daqui a pouco alguém morreu por suicídio. E 25 pessoas por dia tiram a própria vida no país. No caso, no Brasil, 25 pessoas morrem por suicídio. E no mundo, uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos. Cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo por suicídio. E o suicídio já é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Há bem pouco tempo atrás, era a quarta causa de morte. Agora está subindo para ser a segunda causa de morte. No Brasil, o maior percentual de suicídios é registrado entre jovens, conforme a gente já falou ali atrás. O que é importante ressaltar aqui, que os meninos normalmente se matam mais, mas as meninas tentam mais. Aqui tem a questão do físico, né, da força física, não da força intelectual ou mental. Essa tendência também acompanha os adultos, né, até por questões culturais e de costumes, e até por questões de preconceitos, bullying, feminicídios, enfim, todas essas mazelas que hoje está muito forte devido a algumas reclusões, né? A nossa sociedade vive em diversas situações de agressão, competição e a questão da insensatez, né? Aqui é aquela velha história, né? Antes o ter e depois o ser. Nós precisamos muito de ter e não o ter. Ser. E o Rio Grande do Sul é o estado que tem um dos maiores índices do Brasil, principalmente na região aqui do pessoal da cultura do fumo, devido ao uso abusivo de agrotóxicos, né, que causam nos seus neurotransmissores uma confusão, até frustração de safras, né? Então o índice de suicídio é muito grande. Enquanto a média nacional é entre 5 e 4, no Rio Grande do Sul é 10%, um a cada 10, aqui no Rio Grande do Sul. Esses dados estão disponíveis no SEVES, que é o órgão de vigilância e saúde do governo do estado. As pessoas, quando estão sobre um forte impacto emocional negativo, eles procuram algumas alternativas. E uma delas é através da espiritualidade, aquela que ele melhor lhe convém, aquela que ele se sente bem. Ou através da ciência, através de medicação. Ou então através de serviços humanitários, como é o caso do CVV. Nós seguimos alguns, que eu não vou ler aqui, que é o Rubem Alves, né, que tem uma biografia bem alta sobre isso, bem grande, bem vasta, bem interessante. E nós seguimos alguns princípios da comunicação não violenta, que é através do Carl Rogers. Então, o Carl Rogers é um dos nossos, que a gente segue as teorias dele. Ninguém precisa dar uma solução para os problemas do outro,
deve apenas aprender a ouvir. As pessoas encontram as soluções dentro de si quando conversam e refletem sobre seus conflitos e emoção. O que o CVV faz? O CVV utiliza da compreensão, da aceitação, da confiança, do respeito e principalmente da empatia. Eu cito alguns exemplos, eu tenho vários exemplos, mas devido ao tempo, como esse assunto ele é vasto, a gente tem que cortar algumas coisas. Mas na questão da abordagem, eu cito apenas uma. Se a pessoa liga para a gente sobre, digamos, eu quero me matar, eu quero morrer por suicídio, já tentou e vai tentar, isso do outro lado da linha, através de choros, etc., sem sensacionalismo. O que a gente, qual é a nossa atitude? A nossa atitude é de acolher, dizendo assim, eu vou dizer o certo e o errado. Qual é o senso comum? Você vai sair dessa, amanhã é outro dia, você tem muita coisa boa. E isso fortalece nele o desejo por morte, porque ele disse, eu tenho tudo isso e ainda assim eu quero morrer. Então o que a gente fala? Você não está sozinho e eu estou aqui para te ouvir. A gente não se importa com o volume ou com o tamanho do grito, com a quantidade da lágrima ou a intensidade do soluço. A gente se preocupa e a gente trabalha o que está fazendo ele soluçar, o que está fazendo ele chorar, o que está fazendo ele sofrer. Então, em cima disso, nessa abordagem centrada na pessoa, fugindo do senso comum, o José falou, o nosso maior inimigo chama-se conselho. O conselho ele é mortal, porque o que é bom para um, não é bom para outro. Né? Então, o conselho, a gente é uma quebra de paradigma da avó, do vô e nossa, da tia, que tem aquela conselheira, aquela amiga, muitas vezes de forma errada. Então, a gente não dá direção para o sofrimento das pessoas. E a nossa missão é valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena e, consequentemente, prevenindo o suicídio. Nós temos depois 2 filmes, que é o filme sobre o Setembro Amarelo, que foi criado junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, e o CVV, que tem ali o motivo da cor, o porquê da data, né? E temos os nossos apoiadores, dentre um deles é o André Trigueiro, que é o jornalista da Rede Globo. Nós temos também o curso de voluntários, né, que vocês podem entrar no cvv.org ou entrar no caxiasdosul@cvv, e nós estamos precisando muito de duas coisas muito importantes. É voluntários para que nos ajudem, acima de 18 anos, né, José? E aqui eu vou fazer um choro. Nós não temos um lugar para atender para fazer esse serviço. Nós sempre dependemos de favores. Um deles agora que está nos dando uma mão muito forte é a Cruz Vermelha brasileira, onde eles nos deram uma salinha. A gente não precisa mais de uma salinha e uma sala para a gente se reunir e para a gente fazer os nossos treinamentos, que nós também precisamos de ajuda. Os cuidadores precisam de cuidados. Nós, com o fechamento lá da Lefan, onde era o Colégio Santo Antônio, nós ficamos atendendo provisoriamente num lugar. Então, se algum dia alguém for iluminado e nos dá uma salinha para a gente atender, eu faço aqui esse choro. Muito obrigado por nos ouvir. Nós temos aqui, então, o nosso apoiador, que é o André Trigueiro. Obrigado por enquanto. Eu conheço o trabalho do CVV há 22 anos e sou fã desse serviço voluntário, filantrópico, de apoio emocional e prevenção do suicídio, que desde 1962 disponibiliza uma escuta atenciosa que ajuda as pessoas que precisam desabafar a descomprimir o peito e aliviar o coração. O CVV não tem nenhum serviço terapêutico, psicológico, psiquiátrico, mas é reconhecido na comunidade acadêmica, científica e na comunidade médica, que está na linha de frente da prevenção do suicídio, como um serviço de utilidade pública, que de fato o é, reconhecido pelas instâncias superiores da República. Portanto, eu quero aqui, por gratidão, reconhecer o apoio de alguns dos mais destacados
psiquiatras do Brasil ao CVV. São eles o Dr. Neuri Botega, o Dr. José Manuel Bertolotti, o Dr. Humberto Correia, o Dr. Carlos Felipe de Oliveira, a doutora Alexandrina Meleiro, que é diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Dr. Teng Sheitung, entre tantos outros. Há uma rede enorme de pessoas físicas e jurídicas trabalhando em favor da valorização da vida. Juntos conseguimos fazer mais e melhor. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Muito obrigado, ficamos à disposição. Suspendemos os instantes para a despedida dos. Algum questionamento? Não? Suspendemos então os instantes para a despedida do representante. Pode ser, Dene? Suspendemos a sessão então para alguns instantes.